Olá, amigos. No nosso último encontro aqui, eu busquei apontar um pouco do que rodeava Freud ali entre os estudos sobre a histeria, publicado em 1895, e a publicação da interpretação dos sonhos, quase 5 anos depois, em 1900. Né? Falei que muitos veem o nascimento da psicanálise na interpretação dos sonhos. Respeito a essa posição, mas penso diferente. Acho que não tem por que não vermos os estudos sobre a histeria como um texto eminentemente psicanalítico e que pode ser visto facilmente como um texto fundador da psicanálise, né? Apesar da interpretação dos sonhos ter tido uma ambição gigantesca e ainda nos inícios da psicanálise, por que não dizer, né, em 1900, de criar um arcabouço teórico, conceitual sobre o funcionamento da mente humana, o conjunto metapsicológico da mente humana, que se mantém até hoje na psicanálise. O frescor da interpretação dos sonhos ainda, e por que não dizer, esse ainda perdurará por muito tempo, dada a genialidade do autor, ainda junta os analistas para o seu estudo, para descobrir os tesouros ali dessa obra magna. Não é? E a interpretação dos sonhos busca essa tarefa gigante de criar essa metapsicologia, o que conseguiu. Naturalmente algumas coisas foram acrescentadas, outras mudadas, mas o esqueleto geral da interpretação dos sonhos se mantém e algumas coisas foram postas ao longo de edições posteriores com Freud em vida, naturalmente. Né? E se tornou a obra maior quando se lembra do nome do fundador da psicanálise. Apesar de ser uma obra imensa, com mais de 4.000 páginas, dependendo das edições, em cada país, que é difícil escolher um texto que não seja muito interessante, né? Mas por força desse caráter fundador de uma imagem revolucionária do funcionamento da mente humana, né, da sua metapsicologia, a interpretação dos sonhos ficou sendo vista como uma obra magna do fundador da psicanálise, né? E Freud vai criando essa obra no contexto do que já expus numa outra passagem aqui com vocês, porque quando acusam os estudos sobre a histeria de uma espécie de amostra viciada, de que aquelas analisandas ou pacientes seriam mulheres de classe média, vienenses, judias, e que isso seria uma espécie de vício de amostra, nos poderia erguer uma teoria sobre a histeria naquele momento, que é o que Freud estava buscando naquele momento, uma metapsicologia da mente, ainda estava longe da sua visão, apesar de ser uma ambição dele, o que vai se realizar na interpretação dos sonhos e em outros artigos posteriores à interpretação dos sonhos, mas nesse momento a ideia de elencar um conjunto teórico, conceitual sobre a histeria, sobre tais bases, foi uma acusação de que as pessoas que levantaram críticas a ele fizeram. Como também disse, logo depois da interpretação dos sonhos, Freud, na busca desse conjunto etiológico, né, de nascimento sintomatológico da histeria, ele levanta a ideia da teoria da sedução, né? E essa teoria da sedução vai se sustentar de 1896 até a carta 69 a seu amigo Wilhelm Fliess, de setembro de 1897, né? E que quando ele, também em outro momento depois falo com mais vagar sobre essa teoria da sedução, mas a teoria da sedução vai ser abandonada sobre um lado em 1897, mas por outro lado ainda mantém sua vivência na teoria psicanalítica sob muitos aspectos até hoje, né? Mas ela vai ser abandonada formalmente em 1897, o que mostra mais uma vez a coragem de Freud de perceber que o edifício que havia criado sobre a etiologia da histeria havia literalmente virado talco na sua mão, porque não se sustentava, e para abrir caminho para uma outra
busca de condição etiológica da histeria que ele vai fazer a partir de 1897. Um acontecimento fundamental que houve nessa época foi a morte do pai de Freud, Jacob Freud, uma figura cuja pregnância na vida de Freud foi imensa, apesar de ser uma pessoa que poderíamos dizer, olhando de fundo, relativamente apagada na biografia, mas isso nem de longe é verdadeiro. Quem leu a obra, ou quem lê a obra de Freud como um todo, vai perceber que no ensaio de Moisés e o monoteísmo, de 1938, já no final de sua vida, vemos ali ainda uma tentativa de acerto de contas com seu pai, né? Com Jacob Freud, o judeu liberal, né? O judeu que havia se desviado na calçada e pego seu boné quando alguém bate na sua cabeça e derruba seu boné, falando que os judeus não deveriam andar na calçada. E quando o menino Freud ouve essa história, pergunta ao pai o que você fez? Ele fala: me abaixei, peguei o boné e segui andando. Isso para uma pessoa que ao longo da vida foi uma pessoa de desafios, de enfrentamentos e de muita coragem. Eu imagino que esse momento deve ter sido um momento de profundo impacto e talvez de decepção com a reação do pai frente ao ataque que sofreu, né? Mas voltamos em outro momento também, tá ok? Obrigado.